Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Testemunhos Bíblicos com Clisman. Neste podcast, eu lerei um testemunho a cada episódio. No primeiro episódio, você conhecerá um pouquinho mais sobre mim, você conhecerá um pouco do que eu passei e etc. Acompanhe até o final. Aos meus 8 anos, eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Desde esse tempo, eu me senti feliz, muito feliz. Uma pessoa agradável, alegre. E com os meus 12, 11 anos por aí, eu já comecei a servir no Ministério Infantil da minha igreja. E foi muito legal nesse tempo. E foi nesse tempo que já começou a paixão por servir. A paixão por servir já começou aí. Mas eu confesso que tem um tempo, né? Assim, tudo tem a sua primeira vez. Algumas pessoas já falaram isso, já ouvi falar. Tudo tem a sua primeira vez. Então, chegou a minha vez de, tipo assim, enfrentar alguns obstáculos. E um exemplo deles foi a falta de fé que eu tive. Eu confesso que antes disso eu era uma pessoa muito normal. Eu lia a Bíblia, eu conversava com Deus. Até hoje eu converso. Mas pra chegar até onde eu tô, até onde eu cheguei, né, indo feliz, muita coisa aconteceu. Então, não foi tão fácil, né? Como dizem, a luta não é fácil, né? E eu confesso que eu já passei por muitas coisas. Inclusive, algumas pessoas falam que, como adolescente, a gente passa por uma transformação, né? A gente passa por uma transformação, por um momento de evolução, porque muitas coisas estão mudando no nosso corpo quando a gente chega na adolescência. A gente está atingindo a adolescência. Muda algumas coisas do seu corpo em si, muda os seus, como é que posso dizer, sentimentos, emoções. Muita coisa muda, não é bem pouquinha não, muita coisa muda. Então, eu passei por essas mudanças. Algumas nem eram tão perceptíveis, mas outras eram sim perceptíveis. Algumas foram ao ponto de eu chorar, de eu ficar triste, ficar, tipo assim, aflito. E um exemplo, como já foi citado, é a falta de fé que eu tive no 7º ano. Quando tinha passado uma atividade, algumas pessoas, tipo, caluniaram sobre mim. Falando que era uma atividade no livro. Só que uns alunos estavam colando. Uns colegas meus estavam colando entre aspas, sabe? Colando entre aspas porque estavam pegando as respostas, né? Então, basicamente quase a mesma coisa. E eu tava fazendo a atividade na minha. Só que o impressionante é que os alunos começaram a caluniar sobre mim. Caluniar dizendo que eu fiz, que eu colei. Mas na verdade não. Eu estava quieto na minha. E eu me senti triste, fiquei tentando me defender. Só que eu não conseguia. No fim, não resolveu em nada. Foi uma coisa ruim que aconteceu. Um evento ruim, um evento... Assim, pra mim é um evento triste. Pra mim, eu não queria que isso acontecesse de novo, sabe? Não quero que isso aconteça de novo. Assim, eu quero evitar mais isso. E eu confesso que nesse tempo eu fiquei muito triste, muito aflito. Pensando, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que Deus me ama ou será que não? E aí, por acaso, assim, eu creio que foi o Espírito Santo. O YouTube, que eu estava no YouTube, a internet me recomendou uns vídeos, né, pra assistir. E eu assisti. E eram vídeos edificantes, eram vídeos curtos, tipo uns Reels, etc. Mas parecia assim, que eu me edificava, sabe? Que a fé voltava, sabe? Era um vídeo sobre que Deus me ama, independente do que seja. Independente do que seja, Deus está lá para me apoiar, para me ajudar, para me acolher, para me consolar, para me amar. E é como João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é tipo morrer,
né? Porque acho que algumas versões isso altera. Eu confesso que eu, assim, passou um tempo, não foi tanto tempo, mas passou um tempo. Quando, depois, assim, de um tempinho, assim, eu me senti melhor. Eu me senti amado por Deus. Naquele tempo eu não entendia muito bem, hoje em dia eu entendo um pouco mais sobre isso. Então, eu diria assim que foi assim, o Espírito Santo que agiu na minha vida, que agiu no meu coração, o Espírito Santo restaurou minha vida e outras coisas também aconteceram. Algumas foram tipo assim acho que foi de propósito, mas foram num tom meio assim, meio sem sentido. Por exemplo, tinha uma vez que eu estava na aula de história e eu falei uma besteira. Só que pra mim aquilo não era besteira. E eu estava no sétimo ano também. Eu acho que isso também aconteceu. Não foi no sétimo ou foi no oitavo ano? Não, foi no sétimo. Sétimo ano. Sétimo ou oitavo. É, melhor. É, eu me senti meio triste com isso. Depois eu chorei. Porque depois que eu percebi que eu falei algo errado, eu fiquei meio assim pra baixo. Mas é como o Provérbios fala. Que o tolo fala coisas sem pensar. Se não me engano, isso fala em Provérbios. Se eu não me engano. Confesso que não foi fácil, assim. Como eu disse, certas coisas não foi fácil. Assim, não foram fáceis, assim, assim, enfrentar, assim, de cara tão fácil. Isso aqui é pra mostrar que um cristão, ele não é perfeito. Como algumas pessoas, assim, pensam. Um cristão, ele na verdade, ele passa por situações que, né, uma pessoa normal passa. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa com as coisas. Uma pessoa que, como é que eu posso explicar? Que é apressada também, que sensível. Também sou uma pessoa sensível. Eu já fiquei estressado algumas vezes também. A ira, como é conhecida. Já fiquei irado, assim, no sentido da ira. Não no sentido de radical, mas no sentido, assim, de estressado, com muita raiva. Já fiquei com raiva. Em programações da igreja eu já fiquei com raiva. Então, assim, pra você ver o nível. E eu. Como é que eu posso explicar? Mudei. Deus mudou minha vida. Deus está restaurando minha vida. Mas isso não quer dizer que se eu cometer sempre esses pecados, quer dizer que eu não sou perfeito. Deus nos ama de qualquer jeito. Mas um cristão, ele passa por situações, ou seja, ele não é perfeito, como alguns pensam. Tem gente que já chegou pra mim ou pra amigos meus que disse: "Ai, você não era crente, você não é cristão de verdade?" Eu confesso que eu fiquei sem resposta nesse tempo, mas depois que eu soube dar uma resposta, eu já fiquei, nas próximas vezes eu vou dar uma resposta assim na cara, uma resposta na ponta da língua. O engraçado é que muitas vezes eu tinha resposta dentro de mim. Mas quando eu queria dar para as pessoas, tipo assim, falar mesmo, como na expressão na internet, hablar, eu acabava não falando, sabe? Eu acabava ficando só pra mim, porque eu não queria confusão. Queria ficar só na minha, só assim, de boas, sem, né? Sabe? Sem me meter, pra não causar mais confusão ainda, sabe? E eu confesso, por exemplo, meu pai, né? Porque minha mãe e meu pai são separados. Então, eu vou pro meu pai, eu fico com minha mãe, é um fim de semana com minha mãe e um fim de semana com meu pai. No meu pai, eu confesso que eu já passei muito estresse. Eu já passei muito estresse. Principalmente quando eu voltava de casa, né? Quando eu chegava aqui em casa, da minha mãe, estressava, jogava as coisas, quebrava, que ficava com vontade de quebrar. Pra você ver como é que é, né? Você vê que um cristão, ele não é perfeito. Um cristão também é pecador. Sabe? Mas nós cristãos, a cada dia a gente vai evitando cometer pecado novamente, sabe? E de uma coisa eu tenho certeza. Deus nos ama, Deus me ama, Deus ama você incondicionalmente. Mas você pode aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Só que a luta não é fácil.
E eu acho que essa minha história é um exemplo disso. É vamos dizer, uma prova, mais ou menos assim. Porque eu já passei por coisas que tem gente que nem sabe. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe, eu acho que até minha mãe não sabe, é que eu vou falar essa palavra feia, mas eu espero que vocês entendam por aí. Mas eu não estou transmitindo mensagens erradas. Mas eu via coisas erradas quando eu era criança, mas eu nem sabia que aquilo é coisa errada. Só fui saber disso, que era coisa errada, um tempo depois. Então, assim, é questão de transformação, de discernimento, sabe? E, assim, não é só comigo que acontece isso. Muitos cristãos já passaram por o quê? Tristeza, ansiedade, etc. Etc. A gente passa por isso. Como eu disse, nós cristãos não somos perfeitos, somos pecadores. É, a Bíblia, ela é uma forma de nos conectarmos com Deus. Porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Mas é uma forma de nos conectarmos com Deus. Uma forma de Deus falar com a gente através da Bíblia. Eu confesso que eu já fiquei estressado. Já discuti com pessoas. Então, assim, né? Obviamente eu tinha medo, sabe? Eu tenho medo de das pessoas acharem que eu não sou uma pessoa tão educada. Mas às vezes, gente, é questão minha mesmo, sabe? Eu passo por as situações, mas eu não quero que as pessoas tenham uma imagem distorcida de mim. É uma coisa assim que eu não quero do fundo do meu coração. Eu não quero que as pessoas tenham uma imagem distorcida de mim. Uma imagem meio assim, não uma imagem não que não é a minha, sabe? Por exemplo, um menino educado, as pessoas pensam que é um menino mal educado, fala palavrão. Gente, eu evito o máximo falar palavrão. É uma coisa assim que eu odeio e que se alguém fala isso, eu não gosto. Eu fico assim, não fala palavrão, porque é uma coisa que eu não gosto. Palavrão é uma coisa assim que eu odeio. Assim, né? Eu não julgo. Assim, né? Mas é até meio complicado de falar. Mas quem fala isso, eu fico assim, eu não falo palavrão, não! Não fala palavrão, não fala isso, aquilo. Porque senão eu fico estressado também. Porque senão eu falo assim, sabe? Falo mesmo. E eu acho que as pessoas, elas também têm que ser educadas, né? Mas, assim, eu tento o meu máximo, sabe? Eu tento o máximo ser uma pessoa educada. Se eu fui uma pessoa estressada com alguém, se eu chateei alguém, se eu deixei alguém triste, magoado comigo, eu peço desculpas, a gente faz as pazes e fica tudo numa boa. Mas eu confesso que certas coisas da minha vida eu fico estressado mesmo. Como eu já disse, né? Eu já acho que já repeti muito isso. Mas é questão que todo mundo passa por isso. Eu lembro que criança, assim, né? Eu não sei, claro. Mas muitas pessoas passam por isso. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava estressado. Tinha uma vez que eu fiquei estressado. Mas, ficava estressado por falar palavrão. Mas, gente, quem me conhece assim, me conhece no fundo mesmo, sabe que eu falo pouquíssimo palavrão. Falo, é raro. É raro eu falar palavrão. Se eu falo, eu tô explodindo. Eu tô assim, com a mente explodida. Vontade de botar tudo pra fora, sabe? Pois é. E eu acho que. Não, eu acho não, né? Olha as palavras dele. Mas está bem pertinho de acabar. Mas esses 13 minutos, algumas vezes repetidas, minutos repetidos, né? Porque eu sou uma pessoa assim que fala, mas também fala, às vezes repete, tá, gente? É pra mostrar que ser cristão não é ser perfeito. Não é nunca cometer pecado, sabe? Tipo assim, eu sou cristão, agora eu não vou cometer mais pecado. Não é isso. Você ainda vai cometer pecado. Mas você tem que evitar. Mas uma coisa eu aprendi. Uma coisa é você, por exemplo, pecar uma vez, mas não pecar de novo. Outra coisa é você pecar, se arrepender e pecar de novo. Ah, uma correção. Nessa primeira parte é pecar, se arrepender e não pecar mais. Esse é o certo. Se a gente peca, a gente se arrepende, a gente ora pra Deus, pede perdão. E a gente evita fazer de novo, sabe? Essa é assim a verdade, sabe? Mas eu lembro que perguntaram isso pra uma amiga minha cristã. Mas, gente, não,
não é porque a gente é cristão que a gente vai ser, tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu posso até estar sendo meio errado, mas eu tento estar, não sei como explicar, gente. Ai, mas ser cristão não é ser perfeito. Algumas pessoas, alguns cristãos já fizeram coisas erradas, mas isso não quer dizer que a gente não é cristão de verdade. A gente se arrepende. A gente se arrepende e tenta não fazer de novo, sabe? E eu espero que isso tenha, assim, mostrado que um cristão, os cristãos, eles não são perfeitos. Mas sim, também são pecadores, assim, né? São pessoas normais. Não é porque eu sou um cristão que, eu não vou pecar mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, etc. Não. Entenderam? Não. Um cristão, ele é uma pessoa normal. Um filho amado de Deus. E a gente tem que compartilhar sobre Jesus para as pessoas. Porque a gente é cristão, mas tem gente que ainda não conhece ao Senhor. E tem uma música do 4x1 que é bem famosa. Um chamado. Que uma parte da letra é assim: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. E essa parte é pra gente. Quer dizer que a gente tem que anunciar o evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, sabe? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste podcast. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem ainda alguma curiosidade ou querem fazer alguma pergunta, etc., eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês fazerem, tá? E é isso. Até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o primeiro episódio do podcast Testemunhos Cristãos com Clisma. Este primeiro episódio foi um pouquinho sobre mim, para você aprender um pouco sobre mim, você saber um pouquinho mais sobre mim, você entender o que eu já passei, os meus obstáculos que já enfrentei. E é isso. E obrigado por assistir. Divulgue o podcast para seus amigos, familiares e etc. E até o próximo episódio.